E aí galera, tudo certinho? Começando aqui o nosso Revendo Conceitos, né? Nosso vídeo revisional aí da nossa última aula do capítulo 2. Foi a aula que encerrou o nosso livro 1, perfeito? E a gente deu uma adiantada, a gente caminhou muito, né? Com dinâmica, certo? A gente não viu tudo de dinâmica ainda, a gente ainda tem movimento circular para ver, a gente deve falar sobre energia mecânica, mas isso mais para frente, tá? Eu finalizo essa parte de dinâmica aqui, para nas próximas aulas a gente ir para um assunto que não tem nada a ver com dinâmica, que vai ser a parte de ondulatória, perfeito? Ondulatória e ótica. A gente dá esse espaço aí para você poder respirar, absorver toda a informação de dinâmica, para daqui a mais ou menos um mês e meio, 2 meses, a gente retornar para a dinâmica e aí finalizar todo esse conteúdo, perfeito? Mas falando sobre um pouco da nossa aula 4 do capítulo 2. A gente estudou basicamente equilíbrio estático, tá? A gente estudou quando um ponto material, certo? Aquele corpinho que é bem pequenininho, um bloquinho, uma esfera, está em equilíbrio, certo? A gente estudou ele e a gente viu que para que ele esteja em equilíbrio, certo? Equilíbrio estático, ele tem que estar parado, equilíbrio estático, ele tem que estar parado. E todas as forças que apontam para cima são iguais às forças que apontam para baixo. E todas as forças que apontam para a esquerda são iguais às forças que apontam para a direita. E a gente viu isso fazendo algumas questõezinhas, tá? Eu quero te lembrar que no preciosismo da física, a gente fala que um ponto material, um bloquinho, uma esfera está em equilíbrio quando o somatório das forças horizontais e verticais é igual a zero, tá? Então é basicamente isso. Mas aí a gente tem que lembrar aqui, para que um corpo, um ponto material, desculpa, esteja em equilíbrio, todas as forças que estão vertical, certo? Estão na direção vertical, elas devem se anular, e todas as forças que estão na direção horizontal devem se anular. E lembra também que quando eu tenho uma força oblíqua no sistema, essa força oblíqua ela tem que ser decomposta nas suas duas componentes, tá? E a gente lembra que tudo que aponta para cima é igual que aponta para baixo, tudo que aponta para a direita é igual que aponta para a esquerda, e aí você monta suas próprias equações aqui e você consegue achar qualquer força que faz parte do sistema, simplesmente igualando isso aí, perfeito? Tranquilo. Passado isso, a gente viu o momento ou torque de uma força, tá? Que é a capacidade, o momento ou torque a gente chama de M maiúsculo ou então, tá? Com essa letrinha grega aqui, o tal, certo? Então, o momento ou torque de uma força é quando a gente simplesmente pega um corpo extenso, tá? Uma barra de ferro, uma barra de madeira, um corpo que tenha comprimento, tá? A gente pega um corpo extenso e faz esse corpo extenso girar por conta da nossa força, tá? Então, quando eu aplico uma força no corpo extenso, esse corpo extenso ele tende a girar em torno de um ponto fixo, certo? E aí eu crio justamente a equação que a gente acabou de montar agora. Momento é força vezes deslocamento. Força é a força que você aplica, olha aqui o exemplo, certo? E a distância é a distância da força até o ponto fixo que você está fazendo o corpo extenso girar, perfeito? Isso é um momento. Aí eu até cito em aula aqui, quanto maior a distância em relação ao ponto fixo você estiver, menor pode ser sua força para que você execute um momento bacana para girar aquele corpo extenso, tá? Perfeito. Mostrei também em aula que se a gente aplicar, por exemplo, uma força oblíqua, certo? Uma força oblíqua, o momento é só da força Y, tá? A força X, ela não executa o momento, então a gente trabalha só com F seno vezes D, tá? É uma seçãozinha que eu gosto de citar em aula, perfeito? E aí, quando a gente viu isso, a gente foi justamente para aquela parte de corpo extenso e equilíbrio, que a gente estudou aquelas 4 situações em nossa aula, perfeito? A gente estudou a situação em aula de fato mesmo, que é importante, a gente estudou a situação 1, 2 e 3. A situação 4, eu até citei para a gente conversar sobre ela no online e depois, né, da nossa aula, perfeito? Então, assim, quando um corpo extenso está em equilíbrio, primeiro, um corpo extenso é aquele corpo que tem tamanho, tá? Quando o corpo extenso está em equilíbrio, as forças horizontais se anulam e as forças verticais também se anulam. Mas para um corpo extenso, uma gangorra, um ar de ferro, certo? Está em equilíbrio, a gente também tem que cancelar os momentos. Aí é quando a gente diz que o momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário, beleza? Então, em cada situação eu estudei isso, certo? Situação, por exemplo, aqui era o ponto fixo, tá? Essa criança de amarela, que é essa pessoa de amarelo, né? Tem aqui o peso dela, certo? Para baixo. A de laranja tem um peso dela para baixo também. E no ponto fixo sempre vai ter a força normal, tá? Força normal. Essa barra não tem peso. Então, como o ponto fixo é aqui, certo? Aí eu lembro que tudo que aponta para cima é igual o que aponta para baixo. A gente viu isso, tá?
E aí, como eu escolhi o ponto fixo aqui, quando eu vou fazer a equação do momento horário igual ao momento no sentido anti-horário, quem está no ponto fixo não executa momento, tá? E aí fica bem fácil. Ó, eu até dei um bisuzinho em aula para que vocês entendam para onde a força está girando, se é sentido horário ou sentido anti-horário. Pega o teu lápis e simula o ponto fixo, tá? Exatamente onde está aí, e faz com o teu dedinho indicador da outra mão que está livre, empurrando no sentido de cada força, para tu ver para onde teu lápis vai girar, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando você fizer isso, você vai saber quem gira no sentido horário e quem gira no sentido anti-horário. Por exemplo, aqui, ó, PA tenta girar a gangorra nesse sentido, que é o sentido horário, e PL tenta girar no outro sentido, que é o sentido anti-horário, perfeito? E aí o momento do sentido horário seria o momento da força PA, e o momento no sentido anti-horário seria o momento de PL, perfeito? E aí, lembra que momento é força vezes distância. Momento é força vezes distância, perfeito? E aí, ó, a distância é a distância da força até o ponto fixo que você selecionou aí, que você colocou, perfeito? Tranquilo? Massa. Isso aí foi o sistema 1. O sistema 2, a única diferença é que tem o peso da barra, e o peso da barra sempre é no centro, certo? Sempre é no centro da barra como um todo, tá? Ela é sempre no centro, ela é sempre simétrica, desde que a barra seja homogênea, e ela vai ser homogênea no teu vestibular, perfeito? Então não te preocupa. E as outras forças que atuam seriam o peso de M2 aqui, certo? Aqui seria o peso de M1, tranquilo? E aqui, obviamente, tem a força normal. Só que o meu ponto fixo é exatamente no apoio. A normal, ela não executa momento, ela não consegue girar o corpo. E aí seria ó, o momento de PC e o momento de P de M2, que estão girando no mesmo sentido horário. Aqui é o ponto fixo, tá? Faz com a tua mãozinha que tu vai perceber que as duas giram no sentido horário. E P de M1 tenta girar no outro sentido, que é o sentido anti-horário, perfeito? No sentido anti-horário. Então a gente tem aí, e aí eu montaria a equação, ficaria assim, ó. Momento de P2 mais o momento de PC, que estão todos no sentido horário, tem que ser igual ao momento de P de M1, que está no sentido anti-horário, perfeito? Então assim, a didática é sempre essa, tá? De você escolher o ponto fixo, desenhar todas as forças e igualar. Momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário e matar a tua questão, perfeito? Esse sistema 3 aí, a diferença dele para os outros dois sistemas é que existem dois apoios. E aí vão ter duas forças normais, ó. Normal de B, aqui vai ter a normal de A, perfeito? Aqui vai ter o peso do bloco. E aqui no centro da barrinha tem o peso da barrinha, que eu chamo de PC. E aí se está em equilíbrio, as forças que apontam para cima, vou até copiar aqui, ó, normal de A mais a normal de B que aponta para cima, são iguais a o peso do bloquinho mais o peso da própria barra que aponta para baixo, tá? E aí na aula a gente viu isso, mas pode estar se perguntando, professor, e o ponto fixo vai ser onde? Já que tem dois pontos fixos, tu escolhe o ponto fixo em qualquer um dos dois pontos. E aí é bem simples tu escolher com sabedoria, sabe por quê? Porque tu vai colocar teu ponto fixo onde você não quer nenhuma informação sobre aquela normal. As questões geralmente pedem ou uma normal ou outra normal. Então, por exemplo, se ele quiser normal de B, tu coloca o ponto fixo em A, certo? E aí A não entra para a equação no momento. Aí ficaria momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário. Quem gira no sentido horário é P e PC, certo? Porque eles estão, ó, o ponto fixo é aqui, tá? Então eles giram em relação ao ponto fixo para baixo e NB gira em relação ao ponto fixo para cima. Então o momento de sentido horário seria P mais PC e o momento de sentido anti-horário seria apenas o de NB, perfeito? E aí você acharia, por exemplo, NB. Quando achasse NB, se ele pedisse além de NB, NA, quando tu achasse NB, tu voltava para essa equação aqui, porque tu já tem o peso, tu já tem o PC, tu acabaste de achar o NB na equação no momento, tu consegue achar o NA, perfeito? Então, assim, algo bem didático e bem simples e repetitivo de se aplicar, tá? Muitas vezes a galera tem dificuldade em determinar se gira no sentido horário ou anti-horário. Isso é muito visual, isso é muito prático, você tem que treinar bastante. Então, peço a tu que sempre apareça nas monitorias para que a gente possa tirar tuas dúvidas, para que a gente possa, de fato, te mostrar os bizuzinhos para tu saber se sentido anti-horário, tá? A gente tem monitoria aí todos os dias, de segunda a sábado a gente tem monitoria, perfeito? Então, precisando, conta com a gente, tá? E se precisar de monitoria individual, também conte com a gente, perfeito? Tranquilo, então isso aí, são esses três sistemas, tá? O sistema 4 é um sistema mais complexo, mais chatinho e que eu acho muito difícil dele estar em qualquer vestibular, tá? Nosso material tem duas questões sobre o sistema 4, as duas estão no nível 2, porque são questões bem mais difíceis. Como o foco da gente é Enem, eu acho que esse sistema 4, ele não vale a pena ser um sistema que tu vai perder tempo com ele, perfeito? Mas só lembrando das forças que atuam, ó, eu tenho o peso, aliás, desculpa aqui, deixa eu apagar, né, que eu tenho peso. Ó, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter a normal do solo, certo?
a escada tende a cair para a direita, então vai ter um atrito segurando aqui, tá? Tem um atrito segurando aqui. Vai ter o peso aqui, desculpa, anormal da parede, que eu chamo de NP, e vai ter no centro da escada o peso da própria escada, perfeito? E aí é aquele esquema que até eu citei na nossa aula online também, tá? Que aqui eu geralmente coloco meu ponto fixo, porque provavelmente ele vai perguntar algo sobre a força de atrito ou anormal, certo? Se ele perguntar algo sobre o que está lá em cima, coloco o ponto fixo aqui embaixo, perfeito? E aí eu peço que você use o bizuzinho que eu citei em aula, que eu não tenho nem espaço para mostrar aqui, porque é aquela historinha de força horizontal, tu usa a distância vertical, certo? Se a força é vertical, tu usa a distância horizontal, tá? E aí faz o momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário. Esse esquema 4, repito, é um esquema que eu acho muito improvável de cair em qualquer vestibular, não só no Enem. No Enem eu acho até impossível, porque é um esquema que você demoraria muito para fazer a questão. Então, assim, seria uma questão realmente fora dos padrões do Enem, em termos de comprimento, de duração de resolução, beleza? Mas é bom a gente saber isso, porque vai que o Enem doida e colocar algo desse tipo, perfeito? Mas tranquilo. Então dá uma revisadazinha na nossa aula, ou então vem na monitoria para te ajudar, perfeito? E a gente finalizava a nossa aula, certo? Falando das alavancas, né? A gente falou basicamente aí das 3 alavancas que existem, certo? A alavanca interfixa, interresistente e interpotente, certo? E a gente citou vários exemplos delas em aula, tá? A interfixa, o ponto fixo está no meio. Então, ó, o ponto fixo aqui, certo? A força potente tu faz nas perninhas do alicate, tá? E aqui vai estar a força resistente, que é aquilo que tu vai cortar, quebrar ou puxar, tá? A força potente é você quem faz, beleza? Perfeito. E essa alavanca, a interfixa, ela é a mais, eu diria a mais justa, porque a força que tu faz, na maioria das vezes, é igual à força que está sendo aplicada lá na resistente, tá? Mas eu quero até lembrar que quem estiver mais próximo do ponto fixo tem maior força. Então, quanto mais distante do ponto fixo a tua força potente for aplicada, melhor vai ser para você, porque você vai estar fazendo uma força bem menor, tá? Porque tu lembra que momento é força vezes distância. Se tu implica uma distância muito grande, a força pode ser menor, mesmo assim o momento ele vai ser bacana para poder cortar, puxar ou quebrar alguma coisa, perfeito? Então, quanto mais distante, ó, se tu aplicar a tua força aqui, o ponto fixo é aqui, essa força aqui que tu aplicou, ela vai ser bem maior, tá? Do que a força que tu aplica aqui. E tu quer aplicar força pequena, porque tu não quer ter trabalho, tá? A força potente é você quem faz. O resultado é a força resistente. A força resistente vai estar aqui, tá? Força resistente vai estar aqui, que é onde você quebra tudo. Perfeito? Quebra, puxa, esmaga. Então, se tu aplicar muito próximo do ponto fixo, essa tua força tem que ser muito forte para ter uma força resistente e massa do outro lado. Se você aplica o mais distante possível do ponto fixo, a tua força pode ser pequena e mesmo assim essa força ainda vai ser bem mais forte, tá? E aí vai ser mais, o efeito vai ser melhor, perfeito? Então, quanto mais distante do ponto fixo, melhor, perfeito? Tranquilo. E aí eu vou para interresistente, que a alavanca interresistente é a melhor que tem, tá? A interresistente, a força resistente está no meio, tá? E a potente está justamente o mais longe possível do ponto fixo. Então, a interresistente é aquela alavanca em que tu aplica bem longe do ponto fixo, uma força bem fraca, e o efeito vai ser um efeito muito forte. A força e a resistência vai acabar sendo mais forte, perfeito? E aí são as principais alavancas: carrinho de mão, quebra-nozes, amassador de batata, tá? Abridor de garrafa, tranquilo? E essa é a melhor alavanca. Eu também citei que essa interresistente, ela pode ser também, pode ser não, ela é também o nosso remo, tá? O nosso remo também é interresistente, perfeito? Tranquilo? Massa. E por fim, a interpotente, tá? A interpotente, essa alavanca interpotente é quando a força potente está no meio. Ela é a pior que tem, tá? Ela é a pior que tem porque a tua força potente está mais próximo do ponto fixo do que a força resistente. Então tu faz uma força muito forte, tá? E o efeito final é uma força mais fraca do que você fez. Então ela não é boa, tá? Ela não é boa. Mas ela tem exemplos no nosso dia a dia. A pinça e o cortador de unha, tá? Já percebesse que a pinça tu tem que apertar bastante para puxar. O cortador de unha tu tem que fazer uma força muito grande para poder cortar a unha. Então, são alavancas que não são muito boas, tá? Mas a gente usa mesmo assim. Tranquilo? Massa? E aí eu quero lembrar que a vassoura, tá? A vassoura tem até uma dualidade. Ela pode ser tanto interpotente, como ela também pode ser interfixa, a depender de como você usa a vassoura, certo? Estou citando isso porque tem uma questão do nosso simuladinho de nivelamento, que ele não diz como o cara está usando a vassoura, ele quer que você meio que adivinhe que a vassoura é um tipo de alavanca. Então, assim, quando vier vassoura,
ele vai ter que dar o desenho. Se ele não der o desenho, não te preocupe que a questão seria anulada, porque tu poderia usar de várias formas uma vassoura, perfeito? Tranquilo? Massa. E a gente finaliza aqui nossa aula, tá? E a gente finalizou de fato o nosso livro 1, perfeito? Eu até queria fazer alguns comentários sobre algumas questões, ó. Essa questão 3, por exemplo, mesmo, é algo que eu não cito em aula, porque eu quero que vocês usem um pouco da lógica de vivência de vocês. Ele pergunta, ele diz que está em equilíbrio, mas ele pergunta, que tipo de equilíbrio é esse? Cara, isso aqui é equilíbrio porque está parado, mas é um equilíbrio muito instável, porque qualquer coisa pode tirar o elefante aí dessa situação de equilíbrio. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando tu vê situações desse tipo, por exemplo, uma situação de equilíbrio onde tu enxerga claramente que é um equilíbrio desconfortável, qualquer coisa pode acontecer e tirar de equilíbrio, então tu sabe que é um equilíbrio instável, perfeito? E aquele equilíbrio confortável que você sabe que não é qualquer força que vai tirar de equilíbrio, tá? Então seria um equilíbrio estável, perfeito? Tranquilo? Massa. E aí, cara, a gente termina por aqui nossa revisão. Próxima semana, certo? Se tu assiste na semana esse vídeo, a semana seguinte a essa aula é uma semana só de revisão, onde a gente vai revisar tudo que tem de mais importante no nosso livro 1, perfeito? A gente finaliza por aqui. Um cheiro a todos, galera, e até a próxima. Tchau!